Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Tudo aqui compiladinho em um programa só. Para você que gosta de se manter bem informado, mas não tem tempo ali de ficar acompanhando cada notícia ao longo da semana. Então o que a gente tem aqui hoje, né? Um programa sensacional. A gente começa já direto do nosso combalido índice Bovespa, que nessa semana bateu seu recorde histórico e fechou a semana valendo 141.263,56 pontos, 3,33% de alta na semana. Foi uma alta extremamente expressiva. Se você quiser saber um pouco mais do que movimentou o índice, né, tem ali um vídeo onde eu expliquei somente sobre isso, somente sobre esse aspecto do Ibovespa subir essa quantidade. Então o IAFD, que é o índice fundamentalista, subiu um pouquinho mais aí na semana do que o Ibovespa. E aqui você confere o resumão dos indicadores econômicos aí. O IFIX subiu mais 0,94%, fechando em 3.495 pontos. O S&P 500 fechou em 6.279 pontos, com 1,82% de alta, né? Muito interessante aí também. Nasdaq, outro índice americano, mais voltado para as empresas de tecnologia, fechou com 1,69% de alta nesta semana. O dólar, 0,24% de queda, a R$ 5,42. O Bitcoin fechou aí a 108.260 dólares, com 1,03% de alta na semana. O Ethereum, 1,28% de alta na semana, 2.518, tá? Então, muito interessante aí. E a gente teve uma semana quente nos mercados, com todo mundo batendo a máxima histórica, champanhe estourando, oba-oba, baguncinha. Mas como nem tudo são flores, a gente também teve o pior momento do governo em relação ao Congresso Nacional, depois que os deputados aí decidiram derrubar o decreto que aumentou o IOF, né? Na maior derrota que o Lula e o Haddad já enfrentaram até aqui. Isso aqui foi muito sério. A reação do governo foi apelar direto pro STF para tentar empurrar esse imposto na canetada ali, e isso agravou ainda mais a crise com o legislativo, né? Ninguém se sente bem quando isso é desautorizado. Primeiro, o Congresso desautorizou, então, o governo federal, e aí o governo federal agora está tentando desautorizar o Congresso. Há anos atrás, né, você tem o FHC, você tem todos os presidentes da República falando que essa ideia do presidencialismo de coalizão, que o modelo de governo do Brasil é muito ruim, é muito burocrático, é muito difícil de alguém conseguir controlar isso aqui. O Lula chamou de, abre aspas, absurda, fecha aspas, a postura do presidente da Câmara, Hugo Motta, falou que cada macaco tem que ficar no seu galho e que não teria como governar sem recorrer ao Supremo a partir dessa decisão dele aí. Isso aqui causa muito mal-estar em Brasília. Os partidos disseram que o Lula ficou distante demais e já tem gente comparando esse momento com o início da crise política que derrubou a Dilma. Estão falando em um clima de impeachment na Câmara. Eu acho de uma bobagem grotesca essa discussão, não sei nem se vão levar isso a sério, mas seria muito complexo se levassem. Por quê? A gente já está na reta final desse governo. Isso aqui impõe no Brasil um ritmo muito complexo, afasta investidores não só do nosso país, como de fora também, cria uma crise muito séria. Não acho que esse é o caminho, tá? Quero deixar aqui bem claro. O fato é que o Lula trucou, voltou com um velho embate ideológico, discurso de nós contra eles, dos ricos contra os pobres, e essa postura, inclusive, motivou uma invasão de manifestantes na sede do Itaú, lá na Faria Lima, para pedir a taxação dos chamados super ricos. E até gente aí do próprio governo foi para as redes sociais utilizando inteligência artificial para fazer campanha de meme contra o presidente da Câmara. Só que o governo está num momento mais frágil, né? E agora a própria base está falando que esse é um caminho perigoso, porque pode provocar uma versão vingativa do Hugo Motta. Então, cutucando com vara curta. E o mercado financeiro gostou disso aqui, tá, gente? Por quê? Porque o Hugo Motta meio que impôs um limite. Olha, daqui o Lula não vai conseguir passar. Esse caminho, quando eles se atritam aqui, significa que o governo não vai conseguir fazer muita coisa. Congresso esse, quero deixar bem claro, de vagabundo, votou recentemente o aumento no número de deputados federais. Então não dá pra gente confiar, coloca a lista aí com quem votou, tá, pra aumentar o número de deputados federais. Então não fica aqui pensando, são nossos salvadores, né, vão ajudar a gente. Confia não. E essa ideia de levar a discussão do IOF para o Supremo Tribunal Federal, desautorizando os deputados, desagradou aí até partidos da base do governo. E 3 deles juntaram ali com outros 4 e entraram com ação no STF para tentar a derrubada do imposto. São partidos que eram fiéis ao governo aí, entre eles União Brasil, Republicanos e Progressistas, que inclusive até ganharam do Lula os ministérios do esporte, do turismo, portos e aeroportos, ou seja, estava ali na base, estava ajudando a governar. E aí, para piorar tudo, antes mesmo do STF tomar qualquer tipo de decisão, ou mesmo conversar a respeito do tema, o ministro Alexandre de Moraes, ele radicalizou ali, suspendendo todos os decretos do Lula, anulou completamente o aumento do IOF e marcou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho para chegar num acordo. Algumas pessoas, né, inclusive eu,
teve vários questionamentos com relação ao Alexandre de Moraes, mas isso aqui tá absolutamente correto, gente. Não tem como o governo aplicar sei lá quantas medidas diferentes e voltar atrás, e voltar atrás, e voltar atrás, aí falar que voltou atrás, mas continuar com a alíquota maior, aí depois o Congresso derruba, e aí fica nesse jogo. Então, precisa ter uma definição, então eles precisam chegar ali num acordo, né? E isso também foi visto como uma derrota pro Lula, que tinha chegado a falar no início da semana que esse problema todo nem é econômico, né? Mas só político. E é um problema econômico, sim, não tem nada de problema político. Inclusive, para dar o troco aqui no Congresso, o Lula até cogitou lavar as mãos dele, não sancionar o projeto de lei que aumentou o número de deputados federais de 513 para 531, o que deixa claro que não tem nenhum mocinho nessa história aqui, né? E aí fica aqui pro brasileiro aquele meme, coloca aqui pra gente: briguem, desgraçados, briguem. Parece que quanto mais eles brigam, melhor fica a nossa vida, né? Porque aparentemente a gente não vai ter nenhum aumento de imposto e nem vamos ter também o aumento do número de deputados. Aparentemente o bom senso tá do lado da briga, né? Eu torço pro lado da briga. Como diria no grande Romário, entre jogar bola e brigar, eu prefiro brigar. O problema é que, além da política, o Brasil real não tem ido muito bem em alguns casos aqui, né? E tudo isso que está acontecendo em Brasília é porque o governo está ficando sem dinheiro, não está conseguindo mais pagar as contas e tentando aumentar cada vez mais impostos ao invés de cortar gastos. Mas, apesar deles estarem nesse ritmo, eles já não estão conseguindo mais fazer muita coisa, o que, por isso que eu tô falando, a Faria Lima já está considerando isso aqui jogo ganho. Enquanto isso, o rombo fiscal só aumenta. Foi mais 33 bilhões só em maio e fez a dívida pública subir 7,7 trilhões, passando de 76% do PIB. E com a taxa de juros lá no alto, em 15% ao ano, por exemplo, a gente está tendo uma desaceleração econômica no Brasil aqui muito séria. A produção industrial teve o segundo mês seguido de queda, as vendas de veículos novos também caíram em junho e o CAGED mostrou uma desaceleração na criação de empregos formais. Lembrando, ainda é de alta, mas desacelerando. E até a vacância de galpões logísticos bateu o recorde no segundo trimestre, ou seja, as empresas que utilizam galpões ali para armazenar estoque, para facilitar a logística, estão desalugando esses galpões. Mau sinal aí para quem investe em fundos imobiliários de logística, lógico, temporário, tudo é ciclo, gente, mas fica aqui a informação. E aí você deve estar se perguntando assim, como que a economia está dando todos esses sinais que tem problema, né, engodos nos papéis, e ao mesmo tempo a gente tem a bolsa batendo recorde. Eu vou te explicar isso daqui a pouco, mas presta atenção nisso aqui, tá? Vou dar um aviso aqui para vocês que são alunos da AUVP, meus lindos. Olha o que saiu para vocês lá. Tem aqui o novo módulo que a gente vai estar fazendo para quem vive no exterior, de saída definitiva. A gente vai estar relançando esse módulo aqui com algumas aulas a mais gravadas. Então, esse mês tem essa novidade. A gente também teve a expansão do módulo de aulas técnicas. Tem aqui para quem quer se expandir, até para quem pensa em se certificar no mercado financeiro. Esse não é o de certificação ainda, mas ele já te ajuda aqui a fazer análises bem mais complexas. E a gente também fez a regravação toda do módulo 4, colocando agora algumas ferramentas de IA. Então, para você que não estava usando IA ainda na análise, vale a pena você assistir de novo, você que é aluno da UVP, vale a pena você assistir de novo esse começo do módulo 4, ali até a aula de fundos imobiliários, até a aula 15, já foi regravado, todos os módulos foram, mas esses módulos tiveram grandes diferenças. E tem também um módulo sobre a nossa plataforma especial de investimentos, que tá lá, né, a nossa plataforma mais explicada para vocês agora, os benefícios, etc. Tá lá no Conhecendo a UVP Capital. A gente teve algumas reformas também na comunidade, com um programa de conselheiros, etc. Então a gente recomenda que você acompanhe aqui no quadro de avisos o que mudou. Novidades da UVP aqui, então 7 novidades na UVP, a gente recomenda esse tópico aqui para todo mundo. Dá uma olhada lá, você que já é meu aluno, beleza? Então, o que está acontecendo nesse momento exato com o Brasil aqui? A gente está com esse problema sério nas contas públicas, crise política, a inflação muito acima da meta, os juros altos, mas mesmo assim, o Ibovespa está batendo o recorde e o dólar voltou para os R$ 5,40, que é o menor nível em um ano. Parece não fazer muito sentido, mas a explicação para tudo isso está muito mais no que está acontecendo lá fora. Tem algumas questões aqui também, porque a nossa inflação começou a dar uma tranquilidade, né? A inflação brasileira começou a dar algum arrego, começou também o Galípolo já a falar no potencial de corte da taxa de juros, então isso aqui ajudou. Mas, desde o início do ano, a gente está vendo um movimento muito forte de enfraquecimento do dólar comparado às outras moedas. Você vendo aí na tela o DXY caindo de 110 para 97 dólares, né? Isso mostra que os investidores estão buscando outras opções além do mercado americano. Para melhorar ainda mais a situação para o nosso lado, o Donald Trump começou uma guerra comercial com a China e o resto do mundo. Isso ajudou nossas empresas e as exportações do Brasil. Inclusive, saiu a balança comercial do primeiro trimestre com um saldo de 30 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil está exportando muito mais do que importa dos outros países. E falando da Bolsa, a B3 mostrou que o fluxo de capital estrangeiro ficou positivo em 26 bilhões de reais no semestre. Eu tinha dito 25 no outro vídeo, já aumentou, tá? Isso significa que tem muito dinheiro gringo entrando no nosso mercado de ações. Só em junho agora, a gente está falando de 5 bilhões de reais. Então, tudo leva a crer que a gente estaria numa condição muito melhor se tivesse a casa arrumada, as contas bem controladas, sem tanto risco fiscal, mas independente disso, as notícias são positivas, né? Mas assim, não é motivo de comemoração total. A gente tem outros problemas crônicos no Brasil aqui para resolver
que são problemas muito sérios. O escândalo de fraude do INSS, que também vai custar caro para os cofres públicos, embora o governo tenha conseguido no STF tirar do arcabouço fiscal esse gasto com o ressarcimento de aposentados. Essa própria atuação do Supremo também é mal vista aqui, porque em muitos casos os ministros acabam legislando em questões que são de competências do Legislativo e não do Judiciário. Inclusive, esse ponto voltou a ganhar destaque nessa semana por causa do IOF, e o próprio ministro André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, disse que o STF precisa repensar o papel dele. O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, também quer criar regras para dizer quem pode e quem não pode contestar as decisões da Câmara e do Senado no Supremo. Todas essas coisas aqui, essa crise institucional que a gente está tendo, acabam atrapalhando a imagem do Brasil lá fora. O Lula também não tem ajudado muito aí. Ele foi para a reunião do Mercosul na Argentina e achou que seria legal visitar a ex-presidente, a Cristina Kirchner, prisão domiciliar. O Lula deu um abraço ali carinhoso na amiga dele e posou segurando uma placa pedindo a liberdade dela. Ele não se ajuda às vezes, né, gente? Precisava dessa matéria, Lula, sério. Precisava desse apoio para a Cristina Kirchner agora, assim, você não podia mandar um chocolate da Copenhagen. Enquanto isso, a popularidade do Lula vai despencando e várias medidas populistas já estão engatilhadas para tentar salvar a reeleição de 2026. A energia de graça para 17 milhões de famílias já começou a valer ontem e o governo vai voltar a negociar nessa semana a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Agora deve ser bem difícil começar essa negociação no Congresso, mas só a manchete já ajuda o Lula, né? O fato é que o governo tá precisando mesmo se virar assim, o cenário não tá bom pro PT e as pesquisas começam a mostrar cada vez mais isso. Tanto a Michelle Bolsonaro quanto o Tarcísio de Freitas estão com uma boa vantagem sobre o Lula no ano que vem. Ainda tem um caiadão aí das massas que começa a aparecer cada vez mais, né? Claro que é difícil, o governador do estado de Goiás não tem uma relevância nacional, mas tem aparecido cada vez mais nas pesquisas. Agora, saindo um pouquinho aqui do Brasil, a gente tem também o recorde histórico nas bolsas americanas numa semana muito importante para o Trump, porque finalmente o Congresso aprovou o mega projeto orçamentário do governo que corta impostos, mas deixa os Estados Unidos numa situação fiscal ainda mais delicada. A gente está falando de um impacto de 3 trilhões de dólares na dívida pública americana, o que foi muito criticado pela oposição e até pelo FMI, tá? O Fundo Monetário Internacional. Isso porque os Estados Unidos têm uma dívida astronômica de 37 trilhões de dólares, e você achando que o Brasil é que tinha dívida alta. Né? E já faz tempo que o governo está tendo dificuldade de pagar os juros dos títulos públicos sem estourar o orçamento. Essa questão fiscal, inclusive, é um dos motivos que estão fazendo o Trump pressionar o presidente do Banco Central para derrubar os juros, mas, por enquanto, a postura do FED tem sido mais cautelosa. Quase nada de ação aí, exatamente porque o Donald Trump não tem se mostrado lá muito confiável. O Goldman Sachs até soltou um relatório prevendo a queda dos juros já em setembro, mas o problema é que a inflação está caminhando para a meta de 2%, mas num ritmo mais lento do que o Federal Reserve gostaria. É o Banco Central de lá. E na quinta-feira saiu o tal do payroll, mostrando que o mercado continua muito aquecido lá nos Estados Unidos, o que é ruim, pensando só no cenário de inflação. E outro fator aqui tem sido determinante também para o Fed manter os juros aí nos 4,5%. É essa incerteza com a guerra comercial do Trump. Ele tinha dado um prazo que vence agora na quarta-feira, dia 9 de julho, para os países negociarem aquelas tais taxas recíprocas que tinham sido impostas. Mas para falar a verdade mesmo, nesses 3 meses o Trump conseguiu fechar pouquíssimos acordos, né? E fica parecendo que ele não foi levado tão a sério como ele tentou sinalizar ali que seria. E para tentar dar mais uma sacudida nos governos, ele disse que começou a mandar cartas impondo tarifas de importação que vão de 10% a 70% e que começam a valer a partir do dia 1º de agosto. Será que vai colar? O fato é que apesar dessa indefinição ainda, né, nas tarifas, a economia americana deu uma boa recuperada nessas últimas semanas, mais uma vez puxada pelas ações de tecnologia. A Nvidia bateu quase 4 trilhões de dólares aí em valor de mercado e está perto de virar a empresa mais valiosa de todos os tempos. Então assim, a gente tem visto muito, né, essa alta lá na Bolsa Americana e eu tenho olhado para isso com algum temor. Quando a gente percebe que a maior parte das empresas que controlam hoje o mundo, no sentido de petróleo, energia elétrica, produtos essenciais ali mesmo para a vida humana, elas estão extremamente descontadas e as empresas de tecnologia, elas estão no pico histórico, cada vez mais subindo, cada vez mais se valorizando, me acende um alerta se eu não começo a olhar muito mais como oportunidade, até eu que sou um grande fã de tecnologia, vocês sabem disso, né? Mas eu começo a pensar se não seria a hora de aproveitar para encarteirar justamente o oposto disso. Remédio, comida, energia. Quando esses conflitos explodem, a economia pode piorar. E aquilo que é essencial para a vida humana acaba vendendo sem muita propaganda. Essas empresas todas, elas têm ganhado muito dinheiro. Eu acho que não tem como negar que as IAs, elas são a revolução desse século. Quem não usa IA, eu considero que essa pessoa está fora do mercado. Cada vez mais a gente tem dito isso. Até dentro da UVP a gente tem implementado versus recursos lá na analítica agora de colocar análise dos títulos de renda fixa também utilizando IA. Não utilizar IA de maneira boba, gente. Eu vou lá fazer figurinha do Estúdio Ghibli. Eu penso assim, como que utiliza isso pra gente sair à frente, sabe? Cada vez mais eu tenho conversado sobre isso. Eu quero falar mais ainda sobre isso. Eu descobri muita coisa. Tem muita coisa que eu uso no dia a dia. Tem muita coisa que eu vi como ganhar dinheiro. Gravei
gravei alguns vídeos aqui falando sobre IA, mas eu fico pensando que esse é o momento talvez de aproveitar aquilo que a gente não teve chance de aproveitar, né? A gente pode dizer que no início dos anos 2000, as boas empresas elas eram muito esticadas. E aí a tecnologia ela concentrou esse dinheiro todo, de modo que se você excluir algumas empresas dos Estados Unidos, a bolsa está em queda há anos. Então, eu tô aproveitando essas oportunidades. Se você quiser aprender a aproveitar esse momento, né, pegar aula comigo e tal, cara, vai lá na uvp.com.br, clica no Faça Sua Análise de Perfil, tem aqui o calendário mostrando, tem turma começando no final desse mês. Essa turma vai ser incrível, tem muita atualização, como eu mostrei aqui para vocês um pedacinho, mas os alunos vão pegar muita novidade, a gente tá com várias plataformas legais, a gente tá forte no mercado, vamos conseguir lançar alguns ETFs super bacanas que vai ser utilizado por todo mundo. Cara, estamos aproveitando muito esse momento para amadurecer o mercado brasileiro, a gente vai começar nosso escritório lá fora também esse ano ainda, né, vamos abrir em Miami, então a gente tá por dentro de tudo isso, vale a pena para você, entra aí, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir. Lembrando, não funcionou, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Agora, a gente vem aqui para as rapidinhas, né? Então, são notícias que não são um destaque assim, mas também não dá para deixar fora. A polícia prendeu nessa semana um funcionário da empresa CIM Software, suspeito de participar do maior crime cibernético da história do Brasil. Ele teria vendido por R$15 mil, é o que ele disse, o acesso ao sistema da empresa que conecta bancos e fintechs ao sistema Pix. Os hackers que compraram acesso roubaram 800 milhões de 6 bancos diferentes, sendo mais de 500 milhões só do banco BMP. Então não dá para confiar que esse cara realmente vendeu isso aí por esse preço, né? Mas ele disse isso e provavelmente, como já converteu para Bitcoin, nunca mais esse dinheiro será visto. Depois de enfrentar aí problemas operacionais e diversas paradas para manutenção, a Prio recuperou um volume de produção diária, atingindo 100 mil barris de óleo equivalentes por dia no segundo trimestre. Já a produção da Brava Energia, resultado da fusão da 3R Petroleum com a Enalta, subiu 21% no trimestre e passou dos 86 mil barris por dia. A Petrobras e a Braskem anunciaram um investimento de 33 bilhões para ampliar a refinaria de Duque de Caxias no Rio de Janeiro. A integração com o complexo Boaventura, que faz parte do antigo Comperj, vai criar 38 mil empregos diretos e indiretos. E mais de 7 países, incluindo a Argentina, Uruguai e os Emirados Árabes, retiraram as restrições à exportação de aves do Brasil. Todo mundo querendo comida, como eu falei para vocês. No mês passado, o Ministério da Agricultura declarou o país livre de gripe aviária, que teve um foco isolado em maio no Rio Grande do Sul. Carne no Brasil fica mais cara, pra gente mandar pra fora. O Rio de Janeiro está sediando aí um encontro dos BRICS sem a presença dos presidentes da China, Rússia, Egito e Irã. No primeiro dia de reunião, o Lula voltou a defender a criação de uma moeda única do bloco e criticou o modelo de austeridade na política de financiamento dos bancos que, segundo ele, não deu certo em nenhum país. Inclusive a UVP mandou o Caju lá, o Carlos Stuart, né? O nosso homem aqui responsável pelas relações internacionais lá no evento, ele estava participando e ele apresentou uma proposta da criação de uma nova bolsa de valores aqui, mas uma bolsa de commodities aqui no estado de Goiás. A gente colaborou, né, com a elaboração desse projeto, a gente espera muito que seja aprovado. E antes da gente fechar o programa e ir para as notícias relevantes, eu quero mostrar uma nova ferramenta que eu criei para vocês, que é a calculadora de renda. O que acontece? Muitas vezes, você aí escreve calculadora de renda investidor sardinhas, vai escrever aí no Google. Muitas vezes eu sei que vocês querem saber, por exemplo, se eu fosse aposentar hoje, quanto dinheiro eu poderia retirar do meu patrimônio sem danificá-lo, né? E aí eu vou ajudar vocês com isso aqui. Então como é que funciona ela? Você tem lá na calculadora de aportes mensais, você faz assim, né? Vou investir 15 mil, depois vou investir mais 1.500 por mês. Há uma taxa de juros, vamos supor, de 12%. Eu vou investir isso, pode colocar 8%, pode colocar o valor que você quiser. Eu vou investir isso ao longo de 30 anos. No final, eu terei 5 milhões de reais. A partir daqui, você quer saber quanto que você poderia retirar mantendo esse patrimônio funcionando. Então você vai clicar aqui em simular retiradas mensais, coloca esse patrimônio, e aí você vai colocar o valor da retirada mensal que você vai fazer. Lá no futuro, beleza, taxa de juros diminuiu, né? Tô na fase já de viver de renda. Eu vou colocar aqui que eu quero retirar 15 mil por mês. Meu patrimônio vai continuar crescendo ou ele vai cair? E aí você pode simular, 15 mil por mês ao longo de 10 anos. O patrimônio continua crescendo. Se eu tirar 150 mil, o patrimônio foi pro negativo, né? Se eu tirar 25 mil, o patrimônio já tá quase empatando. Entendeu? Interessante, né? Então essa calculadora te ajuda a ver na vida real o quanto você pode retirar de um patrimônio. Se você já tiver o patrimônio hoje na mão, só coloca, você consegue fazer a conta. Agora a gente vai aqui para as notícias realmente relevantes, né? O time mais desacreditado dos 4 brasileiros que foram para a Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense, passou pelo Al Hilal, né? Tá na semifinal do torneio e já embolsou quase 330 milhões só com premiações da FIFA. Já o Palmeiras acabou caindo pro Chelsea, né? Que vai ser o próximo adversário do Flusão na semifinal. Perdeu aí de 2-1 e continua sem Mundial. Beijo!